Quem crê que Jesus está realmente nesse lugar? Você realmente crê? Nesta noite, eu quero aqui tratar de um assunto de extrema importância para nossas vidas. Amém? E pastor, que assunto é esse que o Senhor quer tratar que é de extrema importância? Pergunta assim: qual é, pastor? Qual é, pastor? Com mais convicção, diga assim: qual é, pastor? Qual é, pastor? A oração. Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Abraão, um grande homem de oração. Amém? Nós também vamos ver Isaac, um homem de oração, um homem que não deixava de orar. Quando nós olhamos também, nós vamos encontrar Jacó, um homem que não deixava de orar de forma alguma. Vamos encontrar Moisés, um dos maiores intercessores da nação, onde havia um povo escravo, um povo na lama, um povo passando por dificuldade, um homem que intercedeu por esse povo, lutou para que esse povo fosse liberto das garras do Egito, ao qual, em certo momento, Deus, olhando, diz assim: olha, com meu servo Moisés eu falo face a face, como qualquer um fala como amigo. Sabe o que eu começo a ver nessa passagem? Intimidade. Para falar que Deus falava face a face com ele, então é porque havia intimidade. Mas às vezes a gente fica se perguntando como alcançar a intimidade com Deus. A intimidade de Moisés foi alcançada através de uma vida de oração. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, e olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar um homem que Deus chama de homem segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. Nós vamos encontrar Davi, um grande homem de oração, que escreveu salmos em música, mas através das suas orações, músicas através de orações. Um homem que buscava ter intimidade com Deus, que a todo momento estava buscando a Deus. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada também, nós vamos encontrar os profetas, vamos encontrar os juízes, vamos encontrar os profetas maiores, os profetas menores, todos homens de oração. E quando nós entramos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar João Batista, o homem que anunciou a vida do nosso Criador, a vida de Cristo, como um homem de oração. Vamos encontrar os discípulos, ao qual aprenderam a orar com o maior professor de todo, o mestre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nome que está acima de todos os nomes, aprenderam com Jesus a orar. E vamos encontrar o principal de todos, Cristo. Que em momento algum deixava de falar com o Pai através das suas orações. Foi levado para o deserto pelo Espírito Santo e lá ele orava, clamava, mesmo sendo tentado pelo diabo. A todo momento ele estava entrando
e orai comigo. E também vamos encontrar o nosso Deus, enquanto esteve nessa terra, fazendo as suas duas últimas orações aqui nessa terra. Sabe onde foi? Nunca deixou de orar, crucificado numa cruz. A sua primeira oração na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda oração: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. E nesta noite nós vemos um discípulo, a Bíblia diz que de João, ao qual eu citei que é o nome de oração, só que nós não vemos ele orando da palavra, mas ele anunciou a vida de Jesus. Mas eu creio que ele é um homem de oração, porque esse discípulo chega até Jesus e diz assim: olha, me ensina a orar como os discípulos de quem? De João. Então eles tinham vida de quê? De oração. Igreja, e algo me chama a atenção aqui no livro de Lucas. Vou voltar aqui em nome de Jesus, amém? Algo que me chama a atenção no livro de Lucas. Ele diz assim: então ele ensinou a orar, e diz a primeira palavra: quando orais, dizei. Sabe o que Jesus estava dizendo para o discípulo? Não é se você for orar, não é se um dia você decidir orar. Ele está dizendo: e quando você for orar, orar, e diz assim. Ele estava dizendo: quando você for, como se fosse o que na nossa vida? Que nós devemos ter uma vida de intimidade e comunhão através da oração, que nós devemos ter vida através da oração. Jesus, no momento algum, está dizendo assim: quando você for, ele está dizendo assim: quando você for orar. Ele está dizendo que nós precisamos orar, que nós precisamos ter vida de oração, de comunhão com Deus. Ele não está dizendo se acaso você decidir, se acaso um dia você escolher orar. Não, ele está dizendo assim: olha, é com certeza você tem que orar. E eu pergunto nessa noite: você tem orado? E como que tem sido a tua oração? Você tem buscado essa vida com Deus? Buscado uma intimidade? Você tem falado com o Pai, com o Filho? Que Deus escolheu e deu o nome com o Filho? Você tem falado com o Pai? E como tem sido essa tua oração? Porque presta atenção em algo. Quando vos orais assim: nosso, diga assim: Pai nosso, que estás no céu. A primeira palavra que Jesus disse é o quê? Pai. Diga: Pai nosso. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele é teu Pai. Se há um Pai, você precisa entender que Ele não está longe. Não ouviu meu glória a Deus? Se Ele é nosso Pai, você precisa entender que Ele não está distante de você. Está dizendo que Ele não é um Deus ausente, que Ele não é um Deus que esqueceu de você. Jesus está dizendo assim: comece a falando Pai. Nós precisamos chamar de Pai, porque Ele nos deu a posição de filhos. Você é filho de um Deus Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, entenda: quando Jesus te ensina, chama de Pai.
Aí você vai dizer que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo assim, ele é o teu Pai, mas ele não é igual a nós. Ele se encontra nos céus. E ele vai dizer assim, olha, santificado seja o teu nome, que ele está acima de todas as coisas, que o nome dele está acima de todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses capítulo 9, que ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus todo joelho se dobra, seja no céu, na terra, embaixo da terra. O nome dele tem poder para mudar a tua vida. E aqui está mostrando para nós também uma maneira de orar. Não estou dizendo que estamos errados ou que erramos, mas que às vezes é uma falha nossa. Ele começa: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Seja sincero, como que a gente inicia a nossa oração? Pai, ou às vezes Jesus, eu entro na tua presença em nome de Jesus. É assim, não é? Eu venho a ti em nome de Jesus. E a gente começa assim: abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu casamento, abençoa minha vida financeira, abençoa meu trabalho. É assim ou não é? Seja sincero, a nossa oração é assim. Só que Jesus está mostrando ao contrário, que não é assim que se começa uma oração. Ele está dizendo que a gente começa exaltando, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Só que às vezes a nossa oração, nós queremos colocar nós acima de todas as coisas. Nós queremos colocar nós primeiro. Nós queremos que Deus já olhe para a nossa vida. Não, irmão. Jesus está ensinando algo diferente. Primeiro se começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo que inicia a tua oração colocando o maior de todos, o Criador do céu e da terra, em primeiro lugar. Adora Ele, glorifica Ele, se renda diante dele. Só que às vezes a nossa oração sempre tem nós primeiros, e não é nós. Primeiro é o Pai, e Ele vai dizer mais aqui: venha o teu reino. Que o nome dele, que o reino dele venha fazer parte de cada coração dessa humanidade. Quem aceitou Jesus como Salvador aqui? Esse reino que você faz parte hoje, esse reino também tem que alcançar aqueles que ainda não conheceram. Então Jesus está dizendo para nós: venha o teu reino. Ele está dizendo: é assim que se ora. Chame o reino de Deus, chame a presença de Deus para essa nação, para a tua família, para a humanidade. E Ele vai dizer assim: olha, faça a tua vontade assim na terra como nos céus. Só que a nossa oração, igreja, nós queremos que seja feita a vontade de quem? Nós queremos que seja feita a vontade de quem? Nossa. Você já percebeu que a nossa oração é tudo do nosso jeito? Nós queremos ensinar a Deus como fazer o milagre, é verdade ou não é? Nós queremos ensinar a Deus como agir, nós queremos ensinar a Deus através da nossa oração, a forma que Ele tem que trabalhar na nossa casa, na nossa família. Olha, Deus, o Senhor tem que fazer desse jeito. Olha, eu sou isso, eu sou dissimista, eu sou perdante, o Senhor não está vendo? E é capaz de dizer assim: olha, sou teu obreiro, sou teu pastor, sou membro. Só que Jesus está ensinando algo para nós diferente. Ele está dizendo assim: faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade na minha casa, faça a tua vontade no meu trabalho. E Ele vai dizer que o teu reino venha tomar conta desse lugar.
Será que nós temos orado de uma forma correta? Eu não sei se você percebeu na leitura anterior, que ele vai dizer assim: não useis de vãs repetições. Quando você fica repetindo a mesma coisa, como os religiosos, isso não agrada a Deus. Então Jesus ele vai dizer: entra no teu quarto, e o teu pai que está em secreto vai ouvir a tua oração. Sabe o que é uma oração? É um diálogo, uma conversa entre filho e pai. É isso que nós precisamos entender, que você não precisa ficar repetindo coisas como os religiosos. O que você precisa é conversar com Deus. Você não precisa de palavras bonitas, você precisa ter sinceridade de coração. E ele vai dizer mais aqui: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diga assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem já ouviu uma palavra assim de Deus? O meu Deus, em glória, em Cristo Jesus, há de suprir todas as nossas necessidades. Amém. Quem conhece esse versículo? Amém. É o que Deus está dizendo aqui. Do que você precisa na tua vida? Do que realmente você necessita para a tua vida? Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele está dizendo: eu sou poderoso para suprir tudo que você precisa na tua vida. Sabe o que ele estava dizendo? Você não vai ter falta de nada, porque ele está falando sobre suprir algo sobre a tua vida. Ele está dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está dizendo que ele vai dar, que ele não vai deixar faltar nada na tua vida, em nome de Jesus. Ele não vai deixar, irmãos. Irmãos, que lembra que eu contei um testemunho aqui bem breve domingo para a igreja? Eu me recordo quando eu estava desempregado, um tempo na minha vida, ficava dentro de casa, tinha vergonha de sair, porque só minha esposa trabalhava. E esse dia eu decidi sair, sentei na calçada, na frente do portão. E comecei a observar um passarinho, um pardal. Todo mundo conhece o que é o pardal aqui. Picando no chão, catando bichinho, comendo, se alimentando. E eu não tirava o olho dele. De repente veio a palavra no meu coração, Deus, de Jesus: eles não plantam, não regam, não podam, mas é Deus que os alimenta. E eu virei para aquele passarinho e disse: Deus, sou teu servo e estou aqui passando por privação. Me levantei daquele lugar, fui para dentro de casa, tomei um banho, o culto começava às 6 horas da tarde, fui para o culto. Naquela mesma semana as portas se abriram, o milagre aconteceu. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Era Deus suprindo. E é o que Deus está dizendo aqui: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu não sei a forma que você entrou aqui, o que você está passando na tua vida. Eu não sei se é saúde, se é família, se é casamento, se é vida financeira, se é filhos, ou se até mesmo está faltando alimento na tua mesa. Mas Deus está dizendo através da palavra que não vai te faltar nada, que Ele vai suprir tudo na tua vida. Deus está dizendo aqui sobre suprimento. Quando nós oramos a Ele: Pai nosso, dai-nos o pão de cada dia. Ele está dizendo: eu vou suprir na tua vida. É para você orar dessa maneira, que eu que sou Deus vou fazer na tua vida. E sabe o que Deus vai dizer mais aqui? Olha, perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoados os nossos devedores.
Que tipo de dívida que você acha que está dizendo aqui? A primeira coisa que vem à nossa mente: perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A primeira coisa que vem na nossa mente é porque nós estamos devendo algo para alguém, assim, mãe. Emprestamos ou compramos, estamos devendo. E se eu disser para você que não é isso? E se eu disser para você que a palavra de Deus está dizendo aqui: olha, perdoa a nossa dívida? Era aquilo que nós fazíamos no passado. Eu pergunto para você: você acha que nós temos condição de pagar alguma coisa a Deus? De forma alguma. A palavra vai dizer em Romanos que nós não merecíamos a salvação, que nós merecíamos o inferno. Mas a Bíblia vai dizer que é pela graça, pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. O porquê que eu estou dizendo isso, irmãos? Quantas coisas de errado nós praticávamos no passado, e Deus nos deu uma oportunidade de salvação para nós. Se nós olharmos para nossas práticas, é só Deus para ter misericórdia de nós. Está dizendo sobre dívidas que coisas que nós praticávamos no passado, ao qual nós aceitamos Jesus como Salvador, e Deus nos fez nova criatura. Você sabia que você não é mais a mesma pessoa do passado? A palavra vai dizer que tudo se fez novo. Você é nova criatura, você é uma nova pessoa. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, aquilo que nós praticávamos no passado é apagado, é perdoado por Deus. Só que eu quero que você entenda aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que não está falando somente de dívida do passado, mas também está falando de dívidas, de coisas que ainda nós vamos praticar no futuro. Porque olha só, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, temos perdoado os nossos devedores. Olha o que vai dizer aqui: e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabe o que é essa tentação? De coisas futuras que ainda nós podemos praticar de errados. Mas a tentação que está dizendo aqui não significa que você caiu em pecado, porque ser tentado não é pecado. O que é uma tentação? É uma tentativa do inimigo entrar na sua e na minha vida, concorda? É uma tentativa, mas você não caiu ainda. Jesus foi tentado no deserto. Nós somos tentados a todo momento. Então Jesus está falando através dessa oração sobre dívidas do passado e dívidas que também nós vamos adquirir no futuro. Eu quero que você entenda hoje, e tenha certeza aqui nesse lugar, o quanto Deus tem sido bom com cada um de nós. Olha só, vamos continuar aqui. E livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Versículo 14, eu quero que você preste atenção nisso. Porque se perdoais aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Diga assim: pastor, isso é muito sério. E você não tem a dimensão do quão sério é isso. Quem aqui já pediu perdão para Deus? Eu peço perdão para Deus todos os dias. Em silêncio, quando eu vou deitar, só eu
de Deus. Quando eu acordo, peço perdão para Deus de novo. A todo momento, a minha oração: Pai, perdoa se por acaso eu errei contra Ti. Me perdoa. Só que Jesus está ensinando uma oração, algo que é muito sério para nossas vidas. Ele diz aqui: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. A gente pede perdão para Deus. Só que às vezes a gente não quer perdoar as pessoas. Eu disse no início que você ia me ver pregando de uma forma diferente hoje. Houve uma pergunta para Jesus: como se deve orar? E Jesus está nos ensinando nessa noite, através dessa oração, que às vezes é algo tão decorado na tua vida: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado as nossas ofensas, e não nos deixei cair na tentação. Só que Ele está dizendo: na tua oração você pede perdão para mim. Só que você não é capaz de perdoar, às vezes, o filho, o marido, a esposa. Você não é capaz de perdoar o teu vizinho. Você não é capaz de perdoar o colega de trabalho. Como que você quer que eu te perdoe? Você só vai ser perdoado quando você aprender a perdoar. Eu aprendi uma coisa na minha vida: o perdão, que Deus me guarde, que eu vou dizer. O perdão não é uma pessoa que você está pedindo perdão. O perdão é mais para você. Se você está com raiva de alguém, aquela pessoa está sentindo alguma coisa, mas está fazendo mal para você. Todo dia você sofre com isso. Você vive angústia com isso. Você não sabe do teu pensamento. Você vê a pessoa, aquilo mexe com você. Você fica desconcertado, não sabe para onde olhar. Porque, irmãos, quando você perdoa, é como se você tirasse um fardo de cima de você. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Se você realmente quer o perdão de Deus, aprenda a perdoar. Jesus está ensinando aqui na oração a pessoas que têm muita mágoa, muito rancor, carregam consigo muitas coisas ruins. Irmãos, a falta de perdão adoece, traz enfermidade, traz depressão, angústia, ansiedade, um monte de coisa. Pastor, mas se a pessoa não aceitar
Uau! A oração, ela tem poder, Deus, para atrair a presença de Deus para a tua vida. A oração, ela tem poder para realizar milagres na tua vida. A palavra de Deus vai dizer, só para não ficar nas minhas palavras, sobre a cura de um coxo, está em Atos 3, não precisa abrir não, sobre Pedro e João. A Bíblia diz que eles subiam no templo a hora nona, e toda vez era colocado ali um coxo, uma pessoa enferma na porta do templo para pedir esmola. Eu quero que você entenda a respeito dessa oração, que eles, todos os dias, a hora nona, eles iam fazer o quê? Diga, orar. Então eles haviam aprendido ao que? A orar. Se era Pedro e João, eles aprenderam a orar com quem? Diga, com Jesus. E esse homem olha para eles e fala assim: me dá alguma coisa, me dá uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos dele, diz assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. Era como se ele dissesse assim: o que eu busco em oração, o que eu busco todo dia nesse tempo em oração, que é Deus na minha vida, o meu Pai que estás no céu, que é santificado, que tem o nome que está acima de todos os nomes, santificado seja o teu nome. O que eu tenho, o que eu adquiri, buscando Ele, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pegou aquele coxo, puxou e ele saiu andando, ficou em pé. Quando você busca ter intimidade, quando você busca ter vida com Deus, você tem de Deus para dar para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu vizinho. Você tem o poder de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem uma palavra, porque você busca, eles buscaram e tinha um milagre para fazer na vida daquele homem. Lucas 18. Lucas 18. Disse Jesus: Lucas 18, versículo 1. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus estava dizendo que nós precisamos ter um dever de orar e nunca perder as nossas forças e nunca fraquejar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Passe o que passar na tua vida, enfrente o que você enfrentar na tua vida, não deixe de orar. Glória a Deus, aleluia. Aí ele vai dar um exemplo, eu não vou ler aqui, sobre uma viúva que todo dia batia na porta desse juiz e insistia: julga minha causa, faz justiça na minha causa. E embora por dia ela voltava: julga minha causa, faz justiça na minha causa. Chegou a hora que esse juiz disse assim: ah, mas não tem jeito, eu vou ter que julgar a causa dessa mulher. Aí Jesus disse: até se eu só achar aqui. Então diz o Senhor: considerai que esse juiz iníquo fez justiça, e não fará Deus justiça aos teus escolhidos, a ele que clama dia e noite, embora que pareça demorado em defender Deus? Deus está dizendo: se o homem é capaz de fazer justiça, imagine Deus para aqueles que oram dia e noite, buscam a Ele através da oração, estão sempre na presença dEle. Quem precisa da justiça de Deus aqui? O teu dever é orar.
A tua oração muda a história. Sempre eu falo isso na igreja para você entender. Não viva preso naquela oração. Pai, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Não, Deus. Mas procure ter uma vida de oração. Como Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu. Você tem um Pai. Você não é órfão. Você tem um Deus. Você tem um Salvador. Você tem um Senhor na tua vida. Ele diz Pai, porque Ele sempre está junto contigo. Sempre está do teu lado. Sempre está próximo de você. Busque ter essa vida de oração. Busque ter essa vida de comunhão. Pastor, mas eu trabalho muito, eu estou cuidando da minha casa. Dá para você cuidar da casa e orar? Dá para você limpar a casa e orar? Dá para você fazer os seus afazeres e orar? Pastor, mas eu não posso orar em voz alta. Ore em pensamento, em espírito. Esteja a todo momento ligado com Deus. Não se desligue, porque tudo que você ligar aqui na terra será ligado na onde? No céu. Então não desligue de Deus até o momento. Ah, pastor, vamos chamar de louco. E te chame de louco, mas tenha vida com Deus, para que essas pessoas que te chamam de louco sejam envolvidas por essa loucura santa de Deus. Se você não orar, volte a orar hoje. Às vezes eu estou pregando aqui, irmão, para pessoas que têm muito mais tempo de igreja do que eu. Mas assim como eu, precisamos aprender com o Senhor a respeito da oração. Eis que te dou o poder para serem feitos filhos de Deus. Deus, Ele é Pai. E às vezes, como Pai, Ele sente saudade de ouvir o Filho falando com Ele. Eu sei que aqui dentro há pessoas, irmãos, que não têm vida de oração. Por isso que Deus está falando dessa maneira hoje. Há pessoas que sequer oram, que não tiram momento para o Senhor. Tem momento para tantas coisas e não separa um momento para falar com Deus. Que você possa orar aqui, mas que você possa reservar também um lugar na tua casa. Um lugar, um cantinho especial para você tirar um momento para falar com o Senhor, para falar com Deus. Porque Deus tem tudo para fazer nas nossas vidas. E Deus, Ele quer fazer. Deixa Deus falar para você. Assim como meu servo Moisés, eu falo face a face, como eu falo com um amigo. Deixa Deus falar isso para você. Eu falo com você face a face, porque você é meu amigo, você é meu filho. Crie essa intimidade com Deus. Tire momentos para Deus. Porque, irmãos, pessoas podem nos abandonar. Seres humanos podem virar as costas para a gente. Pessoas podem nos trair, falar mal da gente, nos criticar. Mas Deus não. Deus sempre está de braços abertos para te abraçar, para te acolher. Mesmo naquele momento que você se suje na lama novamente, onde Ele já apagou suas vidas, e você vem, Pai, me perdoa, Ele te abraça novamente. Filho, vem aqui comigo, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, eu vou te guiar. Eu vou ser seu Deus. Era como se Ele dissesse: eu nunca esqueci de você. Eu nunca estive longe. Foi você que parou. Você que não me buscou. Faça isso na tua vida. Você vai ver que a tua vida vai mudar, vai se tornar diferente, irmãos. Vai se tornar diferente, você vai ser uma nova pessoa. Você vai agir de uma forma diferente, você vai ser guiado por Deus. Mas você precisa disso para a tua vida. Você precisa orar, você precisa falar com Deus.
paz no teu coração. Você precisa alcançar essa paz. Você não pode aceitar essa tribulação, essa angústia na tua vida. E só Jesus pode dar essa paz que você precisa. Amém? Quem entendeu essa palavra? Aplauda bem forte no seu Deus.